Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu tive um pequeno problema no meu computador, então eu estou aparecendo com o nome do Pedro Drê. Obrigada pela presença de vocês em mais um call mensal da UCAN. A gente vai fazer como de praxe, começar pelo Paulo Val, falar um pouco de economia e do contexto macro. Depois o Pedro Drê vai falar um pouco sobre o mercado de juros, Fernando Chibandi sobre o mercado de moedas. E Petrônio Cansado falará um pouco sobre o mercado de crédito privado e o Duda falará de ações. A gente vai deixar o Q&A aberto, então qualquer dúvida ou pergunta que vocês tenham, por favor, mandem por lá que a gente vai tentar responder. Obrigada. Boa tarde a todos. Vou começar a falar aqui do cenário externo e, sem dúvida nenhuma, acho que o cenário externo foi o dominante, vamos falar assim, desses últimos dias, né? A gente tem duas questões ali bem fortes aí, que são, primeiro, a decisão da Suprema Corte numa área comercial, e depois a gente tem a esfera geopolítica também. Ali na Suprema Corte, o que aconteceu foi que era uma decisão já esperada, de certa forma, que basicamente invalidou o instrumento que o Trump usou para uma parte relevante ali do aumento de tarifas que ele implementou, né, no ano passado. Então, essas tarifas cairiam, só que logo depois ele usou um outro instrumento para restabelecer e colocar também uma tarifa ampla ali, e é temporário, mas a gente vê ali o viés que o Trump mantém, um viés protecionista, intervencionista ali, um presidente que realmente quer operar ali, fazer um microgerenciamento ali na economia de forma importante, né? Então segue esse risco ali, porque ele usa a tarifa como uma política de pressão também, né? Então a gente vai estar sempre sujeito a acordar e ter alguma evolução nessa frente. Isso gera alguma imprevisibilidade. E aí a gente tem o risco geopolítico, né? A gente teve aí nos últimos dias esse ataque ali coordenado Israel e principalmente Estados Unidos em cima do Irã, né? Foi um ataque forte ali, enfim, atingiu infraestrutura e tudo, mas eu acho que o principal ali é realmente ter pego o Ayatollah, ter pego líderes ali importantes do Irã também, e aí a gente tem uma escalada ali da tensão na área, né? Tem alguma retaliação iraniana ali com drones, com mísseis também, obviamente numa escala completamente diferente, mas o ponto, e a maioria dessa retaliação foi também interceptada, né? Mas a grande questão ali, assim, obviamente, é o escoamento da produção de petróleo, né? O Estreito de Hormuz ali é uma área ali complicada, é uma área que pode realmente criar um gargalo, e é uma área que é muito usada para o escoamento de petróleo. Então, segue ali essa grande interrogação: o que vai acontecer? O preço do petróleo já respondeu numa primeira pernada a isso, né? Mas, enfim, a gente está bem no começo do conflito, a gente ainda não tem muita previsibilidade sobre duração, sobre intensidade, sobre consequências, o que vai acontecer no Irã nos próximos meses, né? Então, o que vai ser se vai ter um novo regime, enfim. Eu acho que a grande palavra aqui também é indefinição e incerteza, né? Isso acaba afetando ali dois riscos, né? Tem, óbvio, ali o risco ali de oferta de energia, com impacto em preço, né? E tem um impacto também em cima de confiança do consumidor e dos agentes, de forma geral, das empresas também. Então, é uma coisa para se acompanhar, né? Eu acho que esse é o grande evento assim, recente. Além disso, a gente até teve um pequeno shutdown ali nos Estados Unidos, mas foi relativamente rápido, né? A gente teve também dados de PIB um pouco mais fracos, que aí foram muito afetados pelo primeiro shutdown, na verdade, né? Mas aí outros indicadores de atividade e inflação sinalizando ali uma economia mais forte também, tirando um pouco da força desse PIB, né? E eu acho que isso encaixa naquele contexto ali do Fed, enfim,
sem muita pressa de atuar naquela linha do Powell de já estar perto do neutro e tudo. Então, a gente não vê nenhum movimento iminente da autoridade monetária americana. Na parte de Brasil, né, por outro lado, assim, a gente teve uma sequência, a gente teve alguns discursos do Galípolo numa linha mais conservadora, mais dura um pouco, né, acho que bem em linha com o que ele tem comunicado o que ele tem comunicado enfim, nos textos escritos, né, um BC cauteloso. Ele sinalizou que se o cenário se desenrolasse da forma como ele estava esperando, ele começaria um ciclo agora, já nessa próxima reunião. Né, enfim, tem essa incerteza em relação ao preço de combustível, que poderia fazer ali ele ser um pouco mais conservador, mas eu acho que, em geral, o cenário evoluiu de uma forma compatível com o que ele vinha apresentando. Né? Algumas coisas um pouco melhores, né? Provavelmente o PIB foi bem próximo ali da estabilidade, a gente tem zero, a gente tem ali alguma melhora de expectativa. Na outra ponta, a gente teve ali um pouco de inflação de curto prazo mais pressionado, o CAGED desacelerando, mas a PNAD mostrando uma queda de desemprego. Segue bem o que ele vinha descrevendo de dados mistos, que eu acho que é o que ele esperava mesmo. Acho que ele não esperava nenhuma evidência muito forte numa direção ou na outra, tanto é que ele mesmo adotou esse discurso conservador. Então, assim, a gente continua vendo ele começar o ciclo com o movimento de 50, né? Ele tem uma taxa de 15%, acho que um movimento mais brando ali não faria tanto sentido, né? Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, entrega o que está no Focus ali como projeção, né? Ele mantém um discurso um pouco mais duro em relação ao orçamento total ali do ciclo, né? Ele tentando segurar um pouco o otimismo em cima do discurso, né? Mas, de novo, uma taxa muito alta na visão dele, né, e um cenário que começa a desenrolar da forma como ele esperava. Então, acho que vai ser um discurso bem em cima de dependência dos dados e avaliação da evolução da economia. Na parte eleitoral, a gente também teve uma continuidade da nossa discussão do mês passado. A candidatura do Flávio Bolsonaro vai se cristalizando. Ele teve uma nova melhora nas pesquisas, tanto em relação à capacidade de reduzir um pouco a rejeição, quanto ganhando tração também nas pesquisas, né, ganhando competitividade, e ao mesmo tempo que o governo vem num momento difícil ali nas pesquisas, né? Ele não consegue melhorar a avaliação e está tendo uma piora, na verdade, da percepção, né, em diversas pesquisas. Então, a gente acaba tendo ali um cenário que, quando a gente pensa em cima de consequências para a economia, é um cenário mais fértil para a gente ter um aparecimento e um andamento de pautas com um perfil mais populista, né, que seria, por exemplo, o caso ali da jornada de trabalho, tanto com o fim da jornada 6x1, quanto a redução da jornada semanal para 40 horas. Cabe lembrar que a gente está com uma economia no pleno emprego já, e isso teria um impacto adicional ali em cima da oferta de mão de obra, em cima também de pressão inflacionária. Mas, de novo, acho que os incentivos em 2026 eles ficam um pouco distorcidos em função da eleição, né? Então, segue essa dúvida, né? Tem também a questão de gratuidade de transporte público, que é menos provável de passar esse ano, mas é uma pauta que pode ter alguma tramitação, né? E só para fechar também, acho que cabe destacar ali que foi um mês também de muito ruído institucional, né? Assim, questionamentos em relação ao Supremo. A gente tem o caso Master ali ganhando um espaço grande na mídia, tem os desdobramentos também das investigações sobre os descontos do INSS aparecendo ali, né? Então, tem uma série de ruídos ali que atingem basicamente todos os poderes também, e
geram ruído nesse ambiente. Acho que é isso aqui da parte do cenário, e com isso, então, eu passo para o Pedro para falar de mercados. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência aqui a falar um pouco da parte dos multimercados, aqui do portfólio de juros. Sem dúvida, essa questão da invasão, da guerra aí, Estados Unidos e Israel, né, no Irã, roubou a cena aqui completamente na virada do mês, agora no final de semana, mas muita coisa aconteceu ao longo do mês de fevereiro. Aqui no mercado de renda fixa, o destaque acho que fica para o comportamento da curva de juros americana, que teve um fechamento de taxa expressivo, com a taxa de 10 anos fechando 30 bips no mês, a parte mais longa também. Eu acho que o que trigou esse movimento foi um pouco o tema que acho que o Duda vai explorar melhor, que foi o sell-off nas Mag 7, nessa queda aí das empresas de tecnologia. Teve muito ruído ao longo do mês, com alguns questionamentos. E eu acho que isso trouxe alguns fantasmas assim para o mercado. Eu acho que o medo de um risk-off maior, algum risco de recessão, se você tiver uma queda mais forte desses papéis que subiram tanto e geraram tanta riqueza, né, e surgem esses questionamentos agora. Eu acho que o medo dessa correção ser mais forte acabou impactando muito o mercado de renda fixa americano. Então, isso eu acho que foi o grande tema macro aí até a questão da guerra, e isso correndo em paralelo também com toda essa questão que o Paulo já falou aqui, nessa parte de geopolítica, o ruído das tarifas, tudo isso continua reforçando o cenário que a gente já vem falando aqui há algum tempo. A gente falou bastante no mês passado, que é o que está por trás desse redirecionamento dos fluxos aí dos portfólios globais, né? Que a gente tem, acho que continua observando um redirecionamento, né? Do que a gente comentou no mês passado aqui, os fluxos marginais não estão indo única e exclusivamente para os Estados Unidos, estão encontrando novas alternativas. Esse acho que é o tema global assim desse ano, da virada de ano aí para 2026. Esse assunto continua. Acho que a guerra impacta um pouco, assim, acho que traz um pouco de volatilidade quando os Estados Unidos mostram o tamanho do poderio militar, né? Uma potência muito forte. Eu acho que isso dá um tom assim de dólar mais forte que a gente está observando hoje. Eu acho que dá um pouco de ruído aí nessa tendência que a gente tem observado, mas eu acho que a tese continua válida aqui para a gente, tá? Então, a gente continua com uma visão meio parecida do que a gente comentou no mês passado, de que vai continuar havendo esse rebalanceamento de fluxo aí para emergentes e regiões alternativas. Mas então acho que o tema principal foi esse fechamento de taxa. A gente comentou no mês passado uma posição tomada que a gente tem na curva longa dos Estados Unidos. Eu acho que os fundamentos para essa posição continuam presentes. A gente continua observando aí pelos dados que foram divulgados ao longo do mês passado, a gente continua observando uma economia americana muito resiliente. A gente observou uma postura relativamente rock aí dos membros do board do FONC, né, uma visão assim de que ainda não estão satisfeitos com onde a inflação está, com a cara de que está estacionando. A inflação não está com cara de 2%, está mais para perto de 3%, 2,5% com 3%, do que próximo da meta de 2%. Então ainda tem algum trabalho a ser feito na parte da inflação. A atividade econômica continua mostrando resiliência, apesar desse PIB do quarto tri, que o Paulo falou, foi muito impactado pelo shutdown do final do ano passado. Então a economia está resiliente. Acho que isso dá um suporte para a curva de juros americana. Tem toda essa questão das curvas de juros pressionadas em diversas regiões do mundo. Eu acho que esse tema segue por conta de políticas fiscais frouxas, como a gente falou aqui no mês passado. Quando você olha, inclusive, o que está acontecendo na Europa, né, parece que os gastos fiscais com militar, com defesa, estão começando a bater forte, principalmente na Alemanha. Então, isso corrobora um pouco essa visão aí de que a curva na zona do euro também vai trabalhar um pouco mais pressionada. Então a gente continua com uma visão de juros elevados. Então a gente está mantendo essa posição tomada na curva longa dos Estados Unidos. Tem a parte fiscal também, que eu acho que é um vetor favorável. Né, a gente vê, acho que o primeiro TRI de 2026 é onde você tem uma aceleração fiscal nos Estados Unidos, e tem um risco da atual situação do Trump com popularidade em queda, e um risco de uma vitória democrata mais forte nos midterms em novembro desse ano, né? Sempre deixa o risco aí de medidas populistas aí com afrouxamento fiscal. Acho que o risco dessa implementação dessas medidas continua elevado, e isso seria um vetor que contribuiria também para essas posições tomadas aí na parte longa americana. O capítulo positivo, como a gente comentou também, é o Kevin Warsh, que vai assumir a presidência do Fed
em maio. Eu acho que o Fed vai continuar um hold aí ao longo do primeiro semestre, mas tem um risco dele entregar. Não sei qual foi o acordo político que foi feito com o Trump. Eu acho que tem espaço para ele entregar uma ou duas quedas, talvez no segundo semestre. Tem toda essa discussão e da visão dele de que inteligência artificial é um choque desinflacionário, então você tem menos inflação, teria espaço para cortar um pouco de juros, mas a gente acha que o Fed não iria muito além, até porque ele teria que convencer todo o resto do board aí, que aparentemente está com uma visão bem rock aí do cenário. Então, na parte de política monetária, a gente não vê os juros sendo cortados de maneira agressiva nos Estados Unidos. Então, acho que esse vetor também contribui para essa posição. Finalmente, a guerra, eu acho que embaralhou um pouco as cartas novamente. Acho que o canal do petróleo mais alto e o fiscal mais frouxo com gastos militares também é outro vetor que contribui para essa posição tomada. Eu acho que traz um pouco de volatilidade no curto prazo, mas não muda muito o destino. E como o Paulo falou, eu acho que a incerteza é muito grande, vai ser um processo, né, de ir entendendo dia a dia como é que vai ser a gestão. Acho que é muito difícil você ter uma opinião muito forte de qual caminho que as coisas vão se desenrolar daqui para frente, tá? Então, da parte internacional, geopolítica continua sendo muito determinante. A nossa maior posição, como eu falei, é nos Estados Unidos. A gente, além dessa posição tomada na parte longa, tem um hedge curto para caso você tenha algum número de atividade mais fraco. Então, a gente tem uma posição pequena aplicada nos vestes mais curtinhos aí para eventuais números mais fracos do mercado de trabalho, que vão ser divulgados essa semana. Tá? Na parte internacional é isso, a gente segue com risco reduzido em América Latina, ex-Brasil, a gente continua, aqui falando de Brasil, a gente continua animado com a posição aplicada em juros. A gente teve, de fato, esse PCA 15 que foi divulgado na semana passada, que foi uma surpresa negativa daquelas que a gente não vê há muito tempo, uma surpresa de quase 30 bases e causou uma realização do DI. O DI até então estava fechando taxa no mês, mas com o movimento de sexta-feira uma abertura, acabou fechando o mês flat. Então, a nossa visão realmente não foi uma boa notícia, mas é apenas um número. Acho que, fora essa divulgação, o contexto continua muito favorável. O quadro de atividade econômica ainda misto. A inflação, até então, com uma cara muito boa. Vamos olhar as próximas divulgações, mas ainda eu acho que a evolução, assim, no médio prazo, continua favorável. De maneira geral, o que a gente vê aí no horizonte relevante é a curva toda de expectativas do Focus, principalmente toda abaixo de 4, né, entre 3,5 e 4. Então, eu acho que um grande avanço que, sem dúvida nenhuma, permite o Banco Central dar início ao ciclo de corte de juros, que vai acontecer no Copom desse mês. O Banco Central transmitindo uma mensagem de cautela e serenidade, eu acho que isso só ajuda, né, o case. Eu acho também, concordo com o Paulo, o Banco Central vai começar com um corte de 50 bases nessa reunião do dia 18 e muito provavelmente vai sinalizar a continuidade desse pace. Acho que para haver uma aceleração, a gente precisa ter alguma surpresa nos dados. Eu acho que o que a gente tem que ver para fazer o Banco Central acelerar o pace é uma piora no mercado de trabalho que ainda não aconteceu. Acho que se isso acontecer, tem espaço para o Banco Central a entregar os cortes de juros de maneira mais rápida. Hoje o mercado tem uma Selic terminal um pouco acima de 12%, 12,25%, com a abertura desses últimos 2 dias. A gente acha que o preço é atrativo, de novo, não é nenhuma grande oportunidade, mas uma vez que o Banco Central dá início ao ciclo de corte, o mercado de juros acho que fica mais defendido. Então a gente continua vendo valor na curva de juros, a gente está perseguindo posições aplicadas, a gente foi bastante dinâmico ao longo do mês, a gente está aproveitando essa abertura recente em cima tanto do IPCA 15 quanto desse estresse do petróleo, como uma oportunidade para voltar a aumentar o risco que a gente tinha reduzido. Então, a gente está ajustando para lotes um pouco maiores agora no início do mês de março, estamos animados e, de novo, acho que o início do ciclo de corte de juros agora nesse mês vai ser uma boa notícia para o mercado. Então, acho que é isso aqui do portfólio de juros. Vou passar para o Chibante. Boa tarde a todos. Bom, fevereiro acabou sendo um mês, mais uma vez, de dólar fraco, acho que principalmente contra emergentes, né? O destaque acabou sendo, mais uma vez, o real, o peso mexicano e o dólar australiano. O interessante é que contra algumas moedas de G10 a gente já começa a ver o dólar mostrando um comportamento um pouco mais estável. No Brasil a gente teve um fluxo que seguiu bastante positivo. A conta financeira já acumula cerca de 8 bi de entrada no ano. Acho que isso ajuda a explicar um pouco
a boa performance do real até aqui. Então, um ponto interessante que eu acho para a gente acompanhar, de uma maneira geral, no dólar global, ver se dá com sinal de reação. Acho que seria, acho que, como o Pedro comentou, a indicação é, do Washington para o Fed, acho que acabou sendo um pouco mais construtivo para a moeda, né? Acabou sendo o melhor dos possíveis nomes aí, né, no final do mês passado. Eu acho que a decisão também da Suprema Corte limitando a questão das tarifas aí do Trump, acho que reforça a ideia de que tem uns freios institucionais aí funcionando também. Então, acho que isso aí poderia começar a reduzir um pouco o prêmio político, aí, já o político que vinha pressionando mais o dólar até aqui, principalmente contra as outras moedas de G10. Então, acho que a ideia é seguir, né, monitorando aí como é que é a percepção aí da, da, da força aí do governo, né, do Trump, né, e eu acho que também acompanhando, está longe ainda, mas essa questão aí também da força dele, como é que vai ser, como é que vai se desenrolar aí com o midterm elections, que é só em novembro, mas a gente vai começando a mapear desde agora, né, como é que está a força do governo, do Trump, né, até lá, né. Acho que isso aí vai ser bem importante aí para dar um tom aí né, de definição maior para o dólar. Então, por enquanto, aqui na parte de mercado, nossa visão é parecida com a do mês passado. A gente acha que o dólar pode até reagir um pouco aí contra as moedas desenvolvidas, como principalmente contra o euro, mas a gente ainda vê espaço para seguir mais fraco aí, principalmente contra algumas moedas de emergentes. Então, nesse contexto, a gente segue gostando do peso chileno, principalmente. É uma moeda que parece barata, tem né, termos de troca, principalmente por conta da parte de cobre, né, que está perto dos highs históricos aí. Eu acho que dá um tom bastante positivo aí em termos de contas externas para o país, de fluxo. Nos próximos trimestres a gente pode começar a ver números bem melhores aí de balança também. Além disso, tem a história política por trás, que eu acho que é uma história que, bem ou mal, já passou, né? A parte mais importante, que era eleições lá, frente do Brasil, e o outcome foi mais positivo, então acho que a gente espera também início de algumas reformas e um pipeline aí mais positivo aí em termos de FDI para o país também. E para finalizar, acho que a parte técnica também me parece bastante razoável, não parece que tem muita gente posicionada. Então, apesar do carrego baixo, parece ser uma boa moeda para ter alguma alocação também contra o dólar. No real, a gente segue operando também com viés mais construtivo, mas de maneira mais tática. Acho que é isso aqui da parte de moedas. Eu vou passar para o Duda. Passo para o Petrônio para fazer as considerações aí de crédito. Obrigado, Shibante. Achei que o Shibante ia me pular aqui, mas enfim. Queria começar agradecendo a presença de todos e dizer que a gente completou agora, recentemente, 4 anos aqui da área de crédito na Alcan. Então, produzimos aí um material para falar do quadriênio, né, que deve sair aí nos próximos dias, onde a gente fala aí dos principais acontecimentos do mercado de crédito nos últimos anos e tenta colocar uma perspectiva o que acontece no futuro. É sempre difícil prever o que vai acontecer, mas assim, eu acho que tendências de longo prazo às vezes dá para captar alguma coisa e é isso que a gente tenta colocar lá. Como spoiler aqui, eu acho que aqui a gente está vendo assim ainda um crescimento bastante importante do mercado de crédito para frente e focado em produtos mais estruturados. Mas voltando aqui para o mês passado, eu acho que o destaque maior é que foi um mês de realização aqui no mercado de crédito, tanto nos papéis mercado mais tradicional, né, de DI, quanto para debêntures de infraestrutura, por motivos acho um pouco diferentes. No caso do mercado mais tradicional, o que acabou pegando foi um evento mais específico em Raizen, né? Saiu muito boato que a empresa ia iniciar um processo de reestruturação de dívida, e isso fez com que os papéis da companhia, tanto no mercado externo quanto aqui, convergissem rapidamente para um preço de empresas estressadas que estão em processo de renegociação. E como a companhia era um AAA Brasil, né? Muito fundo tinha, e acaba que isso gera
um mal-estar e um efeito de contágio, né? Contamina o sentimento das pessoas e acaba contaminando o preço de outros ativos que não tem nada a ver com o grupo econômico. É, eu diria que foi um contágio leve, é, mas acabou acontecendo um pouco, e isso afeta um pouco o desempenho da indústria como um todo. A gente não tinha Raizen aqui nos fundos, é, mas alguns papéis que a gente tinha acabaram sofrendo um pouquinho, e isso fez com que o desempenho dos fundos nesse mês fosse um pouco pior. Nada de demais, mas eu acho que esse é o ponto principal. E no caso de debênture de infraestrutura, o que a gente viu que se somou a esse efeito, né? Um mercado que tinha fechado muito no mês de janeiro. No mês de janeiro o mercado de infraestrutura tinha dado um fechamento de spread muito grande, teve um desempenho assim completamente um desempenho extraordinário, e agora em fevereiro devolveu um pedaço, né? E eu acho que foi o fechamento mesmo, que já por si só já fazia, deixar possível, talvez provável, algum tipo de realização de preço. A segunda coisa foi esse efeito da Raizen. Eu diria que tem uma terceira coisa, que foi o volume de emissões, né? Então, a gente está vendo teve um volume de emissões no mercado primário de infraestrutura muito grande no mês de janeiro, e o pipeline está aquecido. E essas emissões estão vindo com preços mais sem muito prêmio. Então, essa combinação está fazendo com que os investidores fiquem mais cautelosos, não saiam alocando, aloquem de uma maneira com mais parcimônia, e eu acho que nesse cenário é razoável esperar algum tipo de realização. Eu diria até que o mercado de infra está um pouco mais pressionado nesse sentido, né, de realizar, do que o mercado de DI, onde eu acho que já atingimos aí um equilíbrio maior de preço, né? Mas de forma geral, como é que a gente está se portando? A gente estava com uma posição de caixa bastante grande nos fundos, ainda está. A gente está aproveitando esses momentos para, assim, com muito cuidado e muito pontualmente, fazer algumas compras de operações que, na nossa visão, começa a sair com um pouco mais de spread. E por que a gente imagina que essa realização não é uma coisa abrupta, que vai ter um movimento muito forte? Muito por conta do cenário como um todo, onde a gente ainda está vendo um juro no Brasil muito grande, e esse cenário, tanto externo quanto local, ainda muito conturbados, com o juro local muito alto. Então, isso acaba trazendo recurso para o Brasil. Uma coisa para chamar atenção, né? Que neste momento um mundo mais confuso, talvez seja uma das primeiras vezes que a gente vê isto acontecendo com fluxo para emergente de forma geral, e Brasil, em particular, não está fora, né? Ele está se beneficiando disso, seja no dólar, seja em bolsa. Então está tendo fluxo. O mercado de renda fixa, ele não é diretamente impactado, mas acaba que eu acho que gera um ambiente um pouco mais positivo, de você ver que não tem nenhuma ruptura, e esse cenário eu acho que acaba dando confiança das pessoas continuarem alocando em renda fixa, em crédito. Então, eu acho que o mercado fica defensivo, e esse é o motivo pelo qual a gente acredita que, se tiver um pouco mais de realização, é para voltar a alocar. A gente já está fazendo isso de uma maneira cuidadosa e buscando aí essas operações mais oportunas que estão aparecendo. E do ponto de vista mais estrutural, a gente continua achando que o próximo capítulo aqui do mercado de crédito é na parte de dívidas mais estruturadas, operações com garantias, onde você consegue mais spread e mitigar os riscos associados, né, através da estrutura da operação. E nesse sentido, um dos segmentos que a gente viu com muito bons olhos é o segmento imobiliário. O que a gente deve fazer daqui para frente, cada vez mais, é fazer parcerias para conseguir investir e alocar de uma maneira mais cirúrgica e com expertise grande nesses segmentos. A gente recentemente fez uma primeira parceria aqui com a Ingeform, que é uma empresa de engenharia, para atuar no segmento imobiliário, e estamos começando esse quadriênio já, inaugurando essa frente nova, que vai acabar, em algum momento, virando produto para clientes, tá? Então, do meu lado era isso. Eu queria agradecer a todos aí pela confiança que nos depositaram nesses primeiros 4 anos de área de crédito aqui do Ocam, e reafirmar o compromisso de toda a equipe aqui do Ocam como um todo, de trabalhar muito para continuar entregando um resultado acima da média, e produtos que têm uma relação risco-retorno
muito interessante e atrativa para os clientes, levando em consideração o cenário do mundo e do Brasil. Obrigado, passo a palavra para o Duda. Obrigado, Petrônio. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês. E eu tenho prazer em falar a parte do crédito que o Chibante estava passando para mim, né, com os resultados excepcionais que a gente teve nesses 4 anos. E já estamos aí também na performance recente. Todos os fundos em destaque, todos os fundos premiados, a gente fica muito orgulhoso e cada vez mais galgando para crédito mais sofisticado, como o Petrônio falou, tá? Bom, falando um pouco de Bolsa, a Bolsa novamente no mês de fevereiro teve uma performance excepcional no Brasil, subiu 4,1%, excepcional principalmente pelos termos relativos da Bolsa brasileira. O S&P caiu 0,9%, o Nasdaq caiu 2,3%, mas até dentro do Nasdaq, as Mag 7, as maiores empresas americanas de tecnologia, né, com uma realização muito superior a esse 2,3%, né, então puxando bastante o índice para baixo. No Bovespa, o que está acontecendo no Brasil não tem uma grande dicotomia, divergência entre o que acontece em outros países da América Latina, também confirmando um pouco que o fluxo efetivamente é para emergente. Bom, a gente, sem dúvida, acha que a principal explicação para isso continua sendo o fluxo externo, o fluxo estrangeiro superior a 40 bi no ano, né, superior a tudo que foi, todo o fluxo positivo que foi ano passado. Esse movimento, dado que tem uma desconfiança maior em relação ao prêmio de risco nos Estados Unidos, o prêmio muito baixo de risco nos Estados Unidos, então a gente acha que esse movimento é mais estrutural no sentido que não é uma coisa que os investidores estrangeiros não estão fazendo apenas um trading, né? É uma mudança de portfólio, pelo menos para esse ano, assim parece essa reponderação, tá? É claro que a Bolsa aqui andou bastante, a gente continua procurando gerar mais alfa, com um pouco descolado, a gente tem a confiança também nos ativos em termos absolutos que a gente tem, mas a gente continua procurando gerar preponderantemente alfa, tá? Dentro dos fundos de ações, a gente teve uma correta percepção que esse fluxo iria favorecer mais as maiores empresas. Também a gente teve uma correta percepção que a gente encontrava upside em algumas das maiores empresas brasileiras. A gente continua achando que você não precisa ir para a segunda linha para você encontrar um upside relevante e que os desafios do Brasil também são fortes em termos de risco. Então, o desvio de padrão do que você pode ter de resultados para a Bolsa para frente, né, quanto mais no cenário eleitoral, pode ser grande. Então, eu acho que você pode continuar com empresas que tenham, vamos dizer assim, um cenário de ganha-ganha, né? Ganham, performem bem na alta ou na baixa da Bolsa, tá? O destaque nesse sentido, então, foi os nossos fundos de ações, né? Os fundos institucionais subiram 3,97%, ou seja, quase igual à Bolsa, o que tem sido uma exceção, dado que tem sido desafiante aí um pouco algum movimento de alguns papéis que nós achamos, e o mercado também acha, né, dado a performance dos fundos de ações que tem ficado um pouco atrás do Bovespa, com fundamento pior do que a média da Bolsa, tá? Bom, falando um pouquinho da performance, né, dos multimercados, você pegando o retorno absoluto, nosso maior fundo, ele teve uma performance positiva global, em torno de 0,18%, e uma performance negativa local de 0,22%, ou seja, próximo de 0%, mas, de novo, né, a gente que tem procurado gerar mais alfa, mesmo com 80% redeado, o retorno absoluto no 45% comprado e 35% vendido, isso dá uns 10% de exposição líquida, uns 80% redeado, mas com posição mais até fazendo esse play relativo local do que global, os resultados têm sido mais em global, porque, como eu falei, aqui no mercado brasileiro ainda tem sido um pouco mais divergente no fundamento. Isso eu acho também que tem gerado oportunidades para a gente, tanto no global quanto no local, que também, como eu falei, no global teve movimentos fortes de algumas empresas grandes de tecnologia,
e a gente tem se posicionado. Então, a gente acha também nesse movimento da Bolsa, a gente continua preferindo gerar, tá? Acho que tem um valor na Bolsa brasileira e principalmente na Bolsa americana também, que ficou um pouco para trás aí, teve uma realização de algumas empresas excepcionais, que não estão com um momento ruim, exatamente, de resultados, pelo contrário, mas nesse reshuffling de portfólio, nessa mudança de portfólio aí sofreram, tá? Bom, o que a gente fez no local? O que foi o retrato desse, o que foi a foto e o que a gente está vendo no filme na parte local? Primeiro, a gente teve ganhos em geração de energia e a gente está aumentando algumas empresas de geração de energia porque tem entregado resultados acima da média, acho que, na nossa opinião, melhorou a perspectiva. Teve ganhos no setor imobiliário, principalmente de baixa renda, mas a gente diminuiu essas posições pelos ganhos, pelos preços que eles atingiram de alta performance. A gente teve perdas em empresa de saúde, eu acho que foi fruto de resultados mais fracos. Em consumo também a gente diminuiu, teve perdas, a gente diminuiu também um pouco, uma perspectiva de resultados um pouco mais fracos. Mas a gente continua confiante assim, nas nossas posições. As nossas posições têm um caráter também que eu acho que tem um próximo capítulo da Bolsa, que é um início de queda de juros, que o diabo está sempre nos detalhes, assim, não é para você, eu acho que diretamente na parte de consumo ou empresas alavancadas, como eu falei, eu acho que você tem que ter um cenário de ganha-ganha, de quem está efetivamente entregando resultados positivos. A gente consegue isso, acho que no setor financeiro, principalmente em bancos de investimento, plataformas de investimento que se favorecem um pouco a isso. A gente continua com posição em commodities, algumas coisas mais relativas, mas também que têm funcionado, mais ligadas a algumas empresas que a gente gosta no setor de óleo e no setor de mineração, que a gente acha que vai também continuar recebendo fluxo favorável. E como eu falei, né, as próprias geradoras de energia que continua um fluxo bastante favorável, tá? Bom, na parte global, a gente teve ganho em empresas de commodities, tá? E a gente continua perseguindo essas posições, principalmente em empresas de ouro, cobre e urânio. Eu acho que aí na parte de commodities vale um capítulo à parte, lógico, com a guerra, para a gente comentar o petróleo. Assim, do ponto de vista geopolítico, os mercados já esperavam uma possibilidade grande de conflito. O petróleo já tinha saído de $60, apesar do excesso de oferta, para cima de $70. E agora, com a explosão, efetivamente, do ataque americano, foi para próximo de $80. Eu acho que é um movimento racional para o curto prazo, para o curtíssimo prazo, porque tem sempre um medo de uma disrupção de estoque, que pode manter, né, o preço de commodity é sempre precificado pela variação do estoque marginal. Mas a gente acha mais provável ser insustentável esses níveis de preço. E aí a gente, de novo, né, na parte de óleo, a gente respeita o movimento, estamos fazendo mais nas posições relativas, mas a gente acredita que o ataque foi cirúrgico, também como era esperado, então o movimento também deve mais provavelmente ser cirúrgico também, ser um movimento mais forte agora e ir acomodando um pouco. É claro que num evento extremo de conflito você vai ter que estar aqui avaliando dia a dia, mas é assim que vai ser a nossa estratégia de atuação, tá? Lá fora, o que aconteceu é que a gente expandiu as posições de semicondutores. O mercado, como eu falei, lá fora de tecnologia passou por uma realização. A gente tem feito essas posições até em relação ao Nasdaq, ou seja, bastante neutro também aí na parte de tecnologia. Eu acho que gerou uma oportunidade interessante, porque essas empresas continuam gerando resultados excepcionais. Então, acho que é uma posição que a gente fez. Tá? Lá fora, a gente continuou com um ganho muito bom, a gente teve uma perda em bancos digitais, a gente saiu de uma posição que a gente não gostou dos resultados, mas a gente também continua achando favorável para perseguir nessa parte de tecnologia. O outro que a gente fez, que é uma empresa de Mag 7, que é ligada à Search, né, pesquisa,
Também ela realizou recentemente, né, realizou menos do que as outras, mas recentemente fez uma realização, principalmente em relação ao Nasdaq. Como a gente acha que, diferente de outras empresas de tecnologia grande, que estão fazendo um CAPEX muito grande ou até desproporcional, está muito mais equilibrada, a empresa também está no momento de resultados excepcionais, então, em relação ao Nasdaq, também acha que gerou oportunidade. E como eu falei, a gente tem mantido posições em empresas de commodities, nesse ciclo de commodities. Essas empresas também valem um ponto, que eu acho que é principalmente nessa parte também do óleo. As empresas de commodities, nesse reshuffling de fluxo, estão passando por uma expansão de múltiplo, né? Mas a gente acha que isso também é um movimento natural num momento como esse, né? De você ter uma expansão de múltiplo, e a gente acha que os valuations não estão proibitivos, estão mais próximos do preço, mas não estão exatamente caros, normalmente podem ficar até 10%, 20% um pouco mais caro do que a média histórica, porque é um movimento de fluxo relevante. Bom, esses seriam os principais pontos. Eu passo para a Isabel aí para verificar se tem alguma pergunta. Oi, Duda. Não, com relação à bolsa, a gente não tem pergunta, mas tem duas perguntas da parte macro que o Pedro vai perguntar e responder. Tá? Tá, não, então vamos lá. Tem aqui primeiro uma pergunta sobre o fechamento dos juros de 10 anos e 30 anos. E qual é a nossa impressão com relação e que mensagem que o mercado está tentando transmitir vendo os juros de 10 anos abaixo de 10%, abaixo de 4%, desculpa. Não, é um pouco do que a gente comentou aqui. Realmente foi impressionante o movimento de fechamento de taxa. Depois da eclosão da guerra, com essa alta do petróleo, a gente já viu o mercado até voltando para cima do nível de 4. A gente acha que, diante de todo esse fundamento que a gente falou aqui da economia americana e dessa narrativa que a gente está vendo no mercado de uma realocação de ativos americanos para outras alternativas, eu acho que você ficar tomado nos níveis atuais, seja o 10 anos a 4 e a parte mais longa sub 5, 4,70, eu acho que é atrativo. Eu acho que você tem pouco para perder e eu acho que se o mercado continuar com comportamento alto, você vai ter um dinheiro para ganhar, porque o que a gente está vendo é isso, é uma propensão marginal menor a você deter ativos americanos, principalmente treasuries, ainda mais com essa postura fiscal do atual governo. Então, a gente acha que posições tomadas vão performar bem se a gente tiver certo com relação a esse cenário, né? Inclusive, a gente vê diversos bancos centrais buscando reservas alternativas, como a gente comentou aqui no call do mês passado, a gente está vendo movimentos intensos assim, de bancos centrais emergentes, principalmente da China, né, trocando suas posições de treasuries por ouro, por exemplo. Então, a gente acha que esse movimento continua. E a outra pergunta é como é que a gente está avaliando a atuação recente do Tesouro com relação ao custo dessas emissões com uma curva de juros com um nível elevado como ela está agora. Olha, o que a gente vê aqui muitas críticas no mercado com relação à postura do Tesouro fazendo emissões agressivas a esse nível de preço. A gente entende esse argumento, mas a gente não está no campo tão crítico. Eu acho que não cabe muito ao Tesouro ter uma opinião nesse momento se a dívida está cara ou barata. Eu acho que ele tem que fazer uma gestão conservadora da dívida. E nesse sentido, com os riscos que a gente tem na mesa, principalmente com relação à eleição, em ano de eleição, eu acho que não seria uma postura prudente você encurtar muito o duration da dívida e ficar rolando uma parcela ainda maior no overnight. Eu acho que isso seria extremamente arriscado, porque toda vez que o Tesouro tentou ter opinião que a curva está cara, não vou chancelar esse nível de prazo e vou encurtar o duration, normalmente essa história termina ruim. Então, eu não acho errada a postura do Tesouro, é o que é. A gente tem uma dívida muito elevada, uma quantidade de rolagem muito grande para ser feita, e eu acho que não cabe a ele julgar isso agora. Acho que ele tem que fazer é se proteger, e é o que ele está fazendo. Então, a gente não está no campo dos mais críticos com relação a isso. Agora, realmente a conta de juros fica elevadíssima. Mas a gente sabe qual é o caminho para resolver esse problema. Você tem que atacar isso, né, através de reformas, né, que consigam
reduzir o tamanho do déficit, né, para você trazer essa curva de juros para um patamar mais razoável e facilitar um pouco as rolagens do Tesouro. Eu acho que não é o Tesouro operando a curva que vai resolver esse problema, tentando reduzir o custo de juro rolando no overnight. Então, a nossa opinião é mais ou menos essa. Eu acho que é isso, Bel. Faltou alguma pergunta aqui? Sim, duas perguntas apenas. Ah, Obrigada a problemas todos, técnicos. pessoal, e até mês que vem. Obrigado a todos. Abraço.